Obrigada, Lê, pela mensagem musical. Que essa seja a nossa esperança, né? Amém. Bom, chegamos então à penúltima lição do trimestre, a 12ª, que tem por título Mensagem que vale a pena compartilhar. Quem irá coordenar será o Nazaré. Lembrando a todos que os microfones estão fechados, mas assim que você quiser comentar, é só clicar e abrir. Então é com você, Nazaré, com o Senhor, e um bom estudo a todos. Ô, Nasa, ativa o sonzinho aí. Aê, agora sim. Obrigado, Laurinha. Eu gostei que você falou que a lição está com você e com o Senhor, né? Com letra maiúscula, né? Senhor, Papai do Céu, com Jesus. Amém. Bem, irmãos, para mim é uma alegria, um privilégio, né? Poder estar novamente coordenando a lição da Escola Sabatina. Eu tenho a maior alegria, a maior satisfação em fazer isso, porque das atividades na igreja, quem sabe é a que eu mais goste, a que eu mais me identifico. Não sei se sou proporcionalmente tão eficiente quanto o meu gosto, mas eu faço com maior satisfação e sempre que sou convidado, eu não consigo dizer não. E os irmãos, eu conto com essa virtude cristã da paciência de vocês sendo desenvolvida através de me tolerar uma vez mais. Obrigado a todos. Eu quero saudar as pessoas que estão conosco nesta manhã, né? Os nossos irmãos das cidades vizinhas, o irmão Jesus e a esposa de Ribeiro, a Ana Tildes de Guaraci, o Leonan e a Joyce de Altair, o Chico e a Márcia lá de Votuporanga, a Luciana Ferezin, aqui. Tem na casa do irmão José e da irmã Cleusa uma visita que a Ana não mencionou o nome, que ainda não conhecemos, né, Ana? Mas em breve nos será apresentada também. E, enfim, estamos na família adventista. Luciano, a Andréia, a Lourdes. Então, os nossos irmãos queridos, que há tanto tempo a gente não vê, estamos reunidos através deste meio de comunicação, o Zoom. Que alegria, né? Eu não aguentei ao cantar o hino. Lembrei do irmão José puxando o hino lá na frente, pessoal cantando com força. Eu não aguentei, confesso. Derramei algumas lágrimas de saudade, de saudade. Mas em breve estaremos juntos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, que bom é estar reunido com os nossos irmãos para juntos te prestarmos adoração através do estudo da tua palavra. Humildemente, Pai Santo, te suplicamos que estejas conosco, que nos abençoes através desse estudo e que possamos, Pai Santo, cada vez mais firmar a nossa decisão de te servir e um dia estarmos em teu reino. Estejas conosco, por favor, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, mensagem que vale a pena compartilhar. Na semana passada já teve um tópico dizendo que vale a pena testemunhar por Cristo. Nós vamos detalhar essa mensagem a ser compartilhada, a ser testemunhada por nós. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o vale a pena. Nós usamos essa expressão vale a pena quando nós temos convicção que nós vamos ter algum benefício através da dor, do sofrimento, da aflição temporária que estamos passando. Agora eu pergunto, testemunhar por Cristo, pregar a mensagem da salvação, é algo que compensa? É algo que vale a pena? Nós temos a certeza que o benefício será maior do que o sacrifício? É lógico que sim, irmãos. Principalmente porque Cristo fez tudo por nós. Ele deu a vida por nós. Se ele dependesse, se ele precisasse que dessemos a vida para ele, valeria a pena sim, porque os benefícios que ele nos promete através do reino eterno superam a qualquer dor, a qualquer aflição, a qualquer sofrimento que venhamos ter aqui nesta terra. Irmãos,
vale a pena compartilhar a mensagem da salvação. O verso áureo nos traz a primeira mensagem angélica, que nós vamos depois estudá-la no transcorrer da lição. Mas eu queria apenas abrir um parênteses, dizendo o seguinte, que a pauta de estudo de hoje é o livro de Apocalipse. E o livro do Apocalipse, irmãos, segundo o Google, desde que iniciou a pandemia, a palavra Apocalipse teve uma pesquisa 5.000 vezes maior do que ela tinha anteriormente. A palavra Apocalipse teve no Google uma pesquisa 5.000 vezes maior do que tinha anteriormente. E a palavra Apocalipse hoje ela é símbolo de enigma, mistério, segredo, destruição. As pessoas hoje estão usando muito o termo profetas do Apocalipse, como que se fosse profetas destruidores, algo que seria de mal. Por quê? Porque lhes falta conhecimento, irmãos, sobre o Apocalipse. E o Apocalipse está em nossas mãos, porque nós sabemos que o Apocalipse significa revelação, revelação de Jesus Cristo para o seu povo, para a sua igreja. Revelação essa que nós devemos levar ao conhecimento de todas as pessoas. E, infelizmente, não estamos fazendo isso. Daí a ignorância. Olha que responsabilidade que nós temos sobre os nossos ombros. A mensagem que vale a pena compartilhar. Este é o nosso estudo de hoje. Nós vamos iniciar, então, fazendo a abertura na parte de domingo, falando um pouco sobre a verdade presente. Eu queria que o irmão Juraci nos ajudasse. Irmão Juraci, explique para nós o conceito da verdade presente. E que verdade presente é esta que nós, adventistas do sétimo dia, temos a apresentar ao mundo? Bom dia, irmão Júlio. Bom dia, irmã Ana. Bom dia. Bom dia, Nazaré. Bom dia a todos. Deus abençoe a todos nós, né? É interessante o que o apóstolo Pedro fala e o que a Bíblia deixa para nós, né? Como a verdade presente, é a necessidade de anunciar, né? Anunciar Jesus. E é interessante que Pedro usa essa expressão da verdade presente. Era uma experiência já vivida por eles ali, definida a verdade, porque na geração de Pedro, né, Cristo tinha vindo. Ele falava, olha, essa verdade presente nós já estamos vivendo e sabendo. E ele faz um arremate no verso 12, né? No verso 12 de 2 Pedro, era assim, embora estejais certos da verdade, já presentes convosco e nela confirmados. Ele estava dizendo, a chegada de Jesus aqui no nosso tempo nos anima a proclamar isso. E lá no verso 16 ele diz, porque nós temos ouvido e falado, não inventamos fábula, nós vimos as profecias cumpridas. Quer dizer, ele, na verdade, ratificou todo o Velho Testamento, quando ele disse, todos os profetas falavam da vinda de Jesus, e ele veio, ele está aqui, nós vimos a glória dele. Ele ficou tão entusiasmado, sabe, com aquela verdade presente. E eu estava até pensando aqui, dizendo para a Ana, é mais ou menos como a gente às vezes recebe a conta da luz do mês de maio, vem dito assim, olha, estamos comunicando que não há débito nenhum no nome de vocês, porque está tudo pago, né? Lembra? Sempre tem, no mês de março, que é maio ou abril, sempre vem lá uma coisa assim, mencionando que todas as contas do ano anterior foram liquidadas, né? Então, Pedro aqui está dizendo, olha, Jesus veio, nós vimos, nós ouvimos, nós testificamos da presença dele, o Deus presente na nossa vida. E por causa disso, nós temos que estar animados, porque tudo que foi escrito na Bíblia é verdade, isso se confirma. E lá no verso 16 que ele diz que Jesus confirma tudo, né? E depois, para nós, a verdade presente para nós é dizer que, assim como foi confirmado todo o Velho Testamento com a primeira vinda de Jesus, e ele prometeu que vai voltar, então nós estamos com a incumbência de dizer para as pessoas, se alegrem porque Cristo está voltando, ele vai voltar. E uma coisa que me chamou a atenção, Nazaré, concluindo aqui o pensamento, é que
o verso áureo, né, que cita Apocalipse 14, 6 e 7, ele é a continuação de Daniel 8,14. Né? Daniel 8,14, anunciando a pregação do evangelho no tempo do fim. Então, Apocalipse 14, 6 e 7 fala sobre isso, e mais do que isso, Jesus ratificou essa posição em Mateus 24, 14, quando falou que depois da pregação do evangelho virá o fim. Isso é para a gente ficar animado. Aqueles que puderem, dê uma lida no capítulo 1 inteiro de 2 Pedro, porque ali, na verdade, é uma relação, de novo, dos frutos do Espírito e termina com o amor. E ele disse, se nós desenvolvermos os frutos do amor, é impossível a gente ficar quieto, a gente tem que falar, a gente não fica ocioso. A gente não fica ocioso, a gente tem que falar desse amor. Então, a verdade presente para Pedro era que Cristo esteve presente e cumpriu tudo que estava no Velho Testamento, e a verdade presente para nós hoje é nós falarmos dessa verdade bíblica do Velho Testamento e anunciar que Jesus vai voltar. Amém. Amém. Obrigado, irmão Júlio. Em toda a história da humanidade, sempre que Deus ia tomar alguma posição, sempre que Deus ia fazer alguma obra especial, ele mandava mensageiros antes para anunciar. Foi assim com Noé, foi assim com Elias, foi assim com Jonas, foi assim com João Batista, e é também assim conosco, irmãos. Essa verdade presente que o irmão Juraci mencionou, ela deve ser pregada por nós, que somos os mensageiros. E, particularmente, né, o livro de Apocalipse e Daniel são as duas fontes de instruções, de mensagens, de doutrinas que temos para esse tempo. A mensagem presente, então, ela é extraída desses dois livros e é centralizada através do plano da redenção na volta de Cristo Jesus. Cristo veio, pagou a culpa do pecado. Agora ele vem para buscar os seus resgatados. Eu gostaria agora de chamar o Dr. Gilson para nos ajudar. Gilson, qual que é a mensagem do livro de Apocalipse para nós? A síntese daquilo tudo que o Apocalipse tem para nos revelar. Qual é o foco central, a ênfase, a tônica deste livro? Irmão Gilson. Então, o clímax, né, além do conflito, né, que do bem e do mal, é a volta de Jesus, né, é o advento. Na verdade, assim como, igual o irmão Juraci acabou de dizer, assim como a palavra de Deus é verdadeira e se cumpriu, né, a verdade no presente para aquela geração, nós temos a verdade presente para essa geração, para essa nova geração, que é a volta de Cristo. Então, esse é o centro, a mensagem central do Apocalipse, é a volta de Cristo. Legal, Gilson. Legal. Isso aí, irmãos, ela fica bem clara, né, em todo o livro do Apocalipse. Por isso que logo lá no início do livro diz que bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam o que está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo da volta de Cristo está próximo. Esta é a verdade, esta é a mensagem que nós temos para anunciar ao mundo. Bem, nós vimos então que a verdade presente se refere à mensagem, à última advertência de Deus para o mundo. É o plano da redenção que deve ser levado ao mundo. Se nós formos ver, então, o foco do livro do Apocalipse, em N passagens, nós podemos mencionar aqui diversas delas, é feito esse chamado para a volta de Cristo Jesus. E lá no capítulo 22, verso 17, Cristo, né, dizendo para o anjo que notificou a João, ele disse, olha, o Espírito e a noiva, né, a igreja, dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Então, o Espírito nos convidou, a igreja nos chamou e nós fazemos parte dela agora. A nossa obrigação agora é levar essa mensagem aos outros que ainda não a têm. Cristo, então, conta conosco nesta mensagem, neste trabalho.
A parte de terça-feira, irmãos, ela vem falando sobre o epicentro do livro do Apocalipse. Eu achei interessante o pastor Marquinhos Filho usar essa palavra epicentro, porque o epicentro não é apenas o ponto situado no centro, ou seja, o fato principal. Mas o epicentro é aquele que dá origem, que causa a tudo que vai acontecendo em ondas ao redor. Por exemplo, um epicentro de um terremoto. Se ele ocorrer no mar, ele vai causar ondas e vai atingir tudo em volta de uma maneira sequencial. O epicentro do livro do Apocalipse é o capítulo 14. E agora nós vamos ver o porquê que é o capítulo 14. Então, eu gostaria que você, primeiramente, abrisse suas Bíblias lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14. E nós vamos ver algumas coisas ocorrendo aqui. Primeiro tópico que foi mencionado, dos versos 1 até os 5. Nós vemos o Cordeiro, que é Jesus, sobre o Monte Sião, e com ele a tropa de elite, os 144 mil. Em seguida, do verso 6 até o verso 12, nós temos as 3 mensagens angélicas que nós vamos estudar daqui a pouco. O verso 13 vem e faz um arremate. Todos aqueles que morrerem de 1844 para cá são bem-aventurados, porque morrem no Senhor. Para morrer no Senhor, nós precisamos viver no Senhor. Nós vamos descansar das nossas obras, mas elas nos acompanharão. Quer dizer que é o efeito póstumo de tudo aquilo de bom que nós tivermos plantado, haverá uma colheita futura até a volta de Cristo Jesus. E a última parte, irmãos, vem falando sobre a ceifa do trigo e a vindima da uva. Eu gostaria de perguntar agora para Luciana Benini. Lu, a ceifa se refere à colheita de quem? Dos salvos ou dos perdidos? E a vindima? De quem é essa colheita de uvas? Dos salvos ou dos perdidos? Me ajude, Lu. Ativa o som, Lu. Lu, tá me ouvindo? Ativa o som. Será que ela não desmaiou, não? Eu tô achando. Você desligou a câmera. Vamos ver quem poderia salvá-la. Irmão Jesus. Voltou? Não. Ué. Não. Deu algum problema lá, Nasa? Não, tudo bem, então. Olha, irmãos, vamos ver. Cacá, se poderia me ajudar? A ceifa se refere a quem? E a vindima se refere a quem? Cacá, acho que está na escolinha das crianças, não está, não? Tá, provavelmente. Tá só o Claudinei aqui. Tá o Claudinei. Irmão Claudinei, sabe essa parte, irmão? Sumiu também. Eu vou parar, que não vai sobrar nenhum aluno. Não vai. Alguém gostaria de falar? Deixar em aberto, vai ficar. Irmão José, agora achei o homem certo. Irmão José não falha. A ceifa se refere à colheita de quem? Dos salvos ou dos perdidos, irmão José? E a vindima, a quem? A ceifa dos grãos maduros se refere à salvação dos remidos do Senhor. E a vindima, que é a colheita da uva, pisar o lagar ali, que o sangue vai chegar até os freios dos cavalos, se refere à perdição daqueles que serão, que não alcançarão a salvação. Impressionante isso, né, irmão José? Irmãos, o que me chamou a atenção é que a colheita, tanto dos grãos, que representam os salvos, quanto a colheita da uva, que representam a ceifa dos perdidos, ambos têm que estar amadurecidos. O que significa isso? Significa que se nós quisermos fazer parte daqueles que estarão no celeiro de Deus, dentro da cidade de Deus, nós temos que amadurecer. O amadurecimento, irmãos, como cristãos, nós adquirimos pela comunhão com Deus. O amadurecimento da nossa fé depende do estudo da palavra de Deus,
depende da oração, depende do testemunho que nós damos àqueles que nos cercam. Tanto o trigo quanto a uva, eles estão amadurecidos. Nós vamos estar amadurecidos através da fé, no bem. E eles, os que se perdem, estarão amadurecidos no mal. Terão concluído todo o seu desenvolvimento, né? Seu potencial, mas infelizmente no mal. Por isso que serão esmagados fora da cidade. Fora da cidade. Referindo-se, então, ao juízo executivo pós-milênio. Mas antes do milênio, irmãos, antes da volta de Cristo, nós temos que nos preparar para esse grande encontro com Jesus. E nós vamos nos preparar para estar sobre o Monte Sião com os 144 mil através das 3 mensagens angélicas. E é elas que nós vamos estudar agora, dar uma ênfase especial no estudo desta lição. E são as mensagens que vão do capítulo 14, verso 6 até o 12. E, primeiramente, nós temos o verso áureo, né, que é a primeira mensagem angélica. Eu queria pedir para o Flávio. Flávio, versos 6 e 7 de Apocalipse. Quais são as mensagens que nós podemos extrair para a igreja de hoje através da primeira mensagem? Seu Nasa, amanhã tá dando para ouvir? Sim. Tá, né? Ô Nasa, essa primeira mensagem angélica, ela é muito rica, né? Tem muitos e muitos detalhes ali para a gente poder comentar. Mas fazendo passando rapidamente ali pelo verso 6, porque nós queremos no verso 7 abordar o temei, o dai glória e o adorai. Vi outro anjo, verso 6, voando pelo meio do céu. Voando, né, uma mensagem urgente, que deve ser passada. Pelo meio do céu, né, o Senhor bem explicou o alcance da mensagem a todo o globo terrestre, uma mensagem universal, tendo um evangelho eterno. Não, a mensagem do verso 6 não diz que há evangelhos, né? Diz que há apenas um evangelho. O evangelho de salvação, o evangelho sobre a vida de Jesus, esse que nós conhecemos. E que deve ser pregado a todas as pessoas. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, a todos, a cada nação, tribo, língua e povo. Nós estamos hoje estudando a 12ª lição e aprendemos nas 11 primeiras e também nessa lição que ninguém é excluído de ouvir sobre as verdades eternas. Ninguém é excluído de ouvir sobre o evangelho eterno. Então como o senhor já bem disse, a nossa posição e a nossa função como atalaias da mensagem, como proclamadores da mensagem, é simplesmente proclamar. Até a hora que o senhor fez menção sobre a proclamação, eu ia até falar sobre os atalaias do livro de Ezequiel. Quando o atalaia não dava a mensagem, nós sabemos o que ocorria, né? Todos aqueles que morressem recairiam sobre a cabeça daquele que não deu a mensagem. Então nós temos essa... Quando ele não dava a mensagem, nós temos, né, que fazer. Isso, quando ele não dava. Falei quando dava, né? Quando ele não dava a mensagem, o sangue daqueles que morressem recairia sobre a cabeça dele. Nós não queremos que isso ocorra conosco. Bom, Nasa, verso 7. Os três imperativos que o senhor havia pedido, dizendo em grande voz, né? Não uma voz baixinha, não, é para todos ouvirem mesmo. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai. Temei a Deus. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, que um dos primeiros sermões que eu ouvi, e se eu não me engano foi o irmão Galete quem pregou, ele falou sobre o temor de Deus. E usou algum verso bíblico lá sobre o temor. E eu passei a temer. Mas eu passei a temer de forma a ter medo. Eu falo, puxa vida, eu tenho que ter medo de Deus. Porque ele pode ser um pai mais rígido, né? E eu tinha a imagem do meu pai em casa, então a cabeça do moleque associou bem rápido. Só que o temer a Deus não tem nada a ver com a questão de ter medo, de apavoramento, ficar amedrontado com Deus. Mas a palavrinha temer a Deus significa ter reverência com Deus, significa ter respeito com Deus, ter lealdade, ter a sua vida em completa submissão à vontade de Deus. Mas tem uma definição, Nazareno, que eu gosto muito, que é ter senso da presença de Deus.
Por que eu gosto dessa explicação? Por causa de Provérbios 16, verso 6. Eu queria pedir licença para o senhor, sem querer alongar a minha parte, para que eu pudesse ler. Provérbios 16, verso 6, diz o seguinte: pelo temor do Senhor, os homens evitam o pecado. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Então, quando nós temos senso da presença de Deus, nós vamos evitar pecar. E evitando pecar, logicamente, que estaremos mais próximos de Deus. O que mais podemos dizer sobre o temer a Deus? Senso da presença de Deus, reverência, respeito, completa submissão, como já falamos. Obediência aos mandamentos. Obediência aos mandamentos, Nasa. Sempre que a palavra temor a Deus, eu pesquisei várias delas, temer a Deus no Velho Testamento, mais da metade dela está ligada à obediência aos mandamentos. Achei até bonito uma frase de Deus, no livro de Deuteronômio, que Deus diz assim, entre aspas, né, deu até, não quero falar nada de errado, mas deu até dó do modo como foi escrito. Deus fala bem assim: ai, quem dera o meu povo me temesse e guardasse os meus mandamentos. Triste isso, né? O povo de Deus ouvir Deus falando: olha, quem dera se vocês me temessem. Será que às vezes nós também não achamos que estamos temendo a Deus, apenas indo à igreja, ouvindo um sermão, devolvendo os meus dízimos e minhas ofertas? E Deus às vezes quer dizer para nós: olha, quem dera se de coração vocês realmente temessem o meu nome e guardassem os meus mandamentos. Então tem muito a ver também a questão da obediência aos mandamentos. Ô Nasa, o senhor falou agora mesmo sobre o valer a pena. E até uma parte que eu queria comentar. Vale a pena temer a Deus? Nós temos eu queria usar 2 exemplos do Antigo Testamento. As parteiras. As parteiras, elas fizeram tudo aquilo e foram depois reconhecidas porque temiam a Deus. Lembrando que são as parteiras do Egito. Hein, Flávio? Lembrando que são as parteiras do Egito. Verdade. Vou até anotar, porque não tem a parteira do Egito. Quando Moisés também foi escolher os homens que eram confiáveis, que eram fiéis, o segundo atributo, além de ser homens capazes, eram homens tementes a Deus. Então, as pessoas que são tementes a Deus são fiéis, são confiáveis, são pessoas que passam uma boa impressão, uma impressão de, como posso dizer, de confiança, uma pessoa de boa reputação. E agora um outro exemplo clássico que nós conhecemos bastante, Abraão. Quando ele foi fazer aquele aparente sacrifício, aparente não, né? O sacrifício do seu filho, porque ele realmente ia sacrificar Isaac, Deus disse: Abraão, não faça isso, porque sei que temes a Deus. Porque eu sei que temes a Deus. E nós sabemos, né, Nazareno, onde Abraão passava, como as pessoas o enxergavam. Era um homem diferenciado. Só que vale a pena também temer a Deus. Sabe por quê? Apocalipse 19, verso 5, diz que o céu vai estar cheio de pessoas que temem a Deus. Então, o grupo formado de salvos são pessoas que temem ao Senhor. Então, vale a pena, usando o que o senhor falou lá no começo, na introdução, vale a pena termos senso da presença de Deus, respeitar a Deus. E com isso, né, Nazareno, nós vamos ter consciência de que temos alguém a quem prestar contas no dia do juízo. Não vivendo de forma deliberada, fazendo as coisas como se eu não precisasse ir diante de um tribunal. Mas essa questão do temor a Deus é muito importante para nós. Eu acho que eu falei demais, mas eu ainda tenho que dar glória, hein? Então, você tem que dar glória e adorar ainda. Vamos. E adorar. Nasa, apesar que o dar glória também é muito extenso, eu acho que seria oportuno nós falarmos aqueles 7 pontos do estudo de 5 anos atrás, apresentado até pelo senhor, sobre o dar glória. O que significa realmente na Bíblia o dar glória? Não significa apenas falar, glória, né? Como alguns irmãos de outras igrejas falam, glória a Deus, aleluia e tal. Ok, glória tem que ser a Deus mesmo. Mas dar glória não significa apenas isso. Dar glória significa dar peso à nossa adoração. Já que no fim dos tempos, a grande cartada será entre a questão da adoração, então nós temos que chegar a Deus e adorá-lo de forma substancial, com conteúdo. Não apenas adorar de forma vazia, mas no estudo bem detalhado sobre adoração na Bíblia, e eu acho oportuno nós falarmos sobre isso,
O dai glória a Deus, ele significa 7 coisas. Confissão de pecados, no caso de Acã, Josué chegou até ele e disse, dai glória a Deus. Ou seja, confesse honestamente no que você tem falhado. Além de confessar os pecados, dai glória também significa agradecer, ser grato a Deus. No caso dos 10 leprosos, quando Cristo disse, olha, só você voltou para dar glória a Deus, o leproso havia voltado para agradecer. Então, quando nós reconhecemos a Deus, o que Ele é, o que Ele fez, faz, fará por nós, nós estamos dando glória a Deus. Damos também glória a Deus quando nós reconhecemos essa gratidão em forma de ações de graça, em forma de ofertas. O salmista diz, tributai ao Senhor glória ao seu nome, através das oferendas, através das ofertas. O que mais? Quer comais, quer bobais, quer bebais, não bobais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então, a nossa reforma de saúde, o que nós comemos, o nosso estilo de vida, também dá glória a Deus. Quando nós sofremos pelo nome de Jesus e escolhemos, logicamente, o lado certo, nós também damos glórias a Deus. Deus é glorificado através disso. Através das nossas boas obras, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Nós não queremos que as pessoas vejam as boas obras do Flávio, da Ana, do irmão José, do Gilson. Não. Mas que as nossas boas obras não as atraem até nós, mas que mostrem a Jesus. E por último, eu deixei essa por último mesmo, o centurião, quando estava diante de Jesus e viu tudo aquele, o terremoto, o sepulcro se abrindo, santos ressuscitando, ele disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E o verso diz antes, né? Dando glória, disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Irmãos, nós damos glórias a Deus quando nós fazemos o que estudamos há 11 lições, testemunhar. Quando nós contamos às outras pessoas o que Cristo fez por nós, nós estamos dando glória a Deus. Nós estamos dando peso à nossa adoração. Então, dar glória não significa apenas palavras, mas uma conduta, atitude, estilo de vida. É muito mais do que meras palavras. E o adorai, já falei até demais, mas no momento final da nossa geração, a questão será a adoração. A adoração. Por isso, nós devemos dar peso a ela. E interessante, né? Adorar ao Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma das características, distinções entre Deus verdadeiro e os deuses falsos é que eles adoravam a deuses que nada faziam, nada falam, e nós adoramos a um Deus que criou, além de criar, ele redimiu. Mas quando nós adoramos a um Deus criador, isso faz toda a diferença. E é o que fará toda a diferença também no final dos tempos. E nós temos uma pequena cereja do bolo, né, nessa parte da adoração, que é o sábado, que provavelmente será comentado por outro, Nasa. Espero ter contribuído. Ô, Flávio, muito bom. Você falou até razoavelmente pouco, porque cada tópico deste, irmãos, dá um sermão. Falar sobre o Evangelho Eterno, falar sobre o temor a Deus, falar sobre dar glória a Deus, falar sobre a adoração a Deus. O Flávio ainda não mencionou o juízo divino, irmãos, que nós estamos anunciando, né? O primeiro anjo, ele saiu voando pelo meio do céu um pouquinho antes de 1844, por volta de 1831, Guilherme Miller e seus companheiros, e ele anunciava o juízo investigativo a partir de 1844 em diante. Então, olha só que coisa bonita que nós temos aí. Deus julgando, né, o povo, mas também sendo julgado. Vinda a hora do seu juízo. Enquanto julga, Deus também é julgado. Então, cada tópico desse é um sermão. Eu já pensei até em fazer uma semana de oração só com a primeira mensagem angélica, de tão rica é esta mensagem. Então, tem muita coisa para ser dita. E o sábado, né, como o Flávio disse, se quisermos adorar o Criador de todas as coisas, nós temos que relembrar um memorial da criação, que é o sábado. Bem, vamos para a segunda mensagem angélica. A segunda mensagem angélica anuncia a queda da Babilônia. E eu gostaria que o Felipe nos apresentasse. Fê,
Vem cá, meu amorzinho. Vem cá, dá um beijinho, papai. Fê, o que representa Babilônia? Quem representa Babilônia hoje? O porquê da sua queda e que vinho é esse que ela oferece a todas as nações da terra? Bom dia, Fio. Bom dia, pai. Bom dia a todos. A segunda mensagem angélica, ela diz o seguinte: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia vem de Babel, que é confusão. E a cidade da Babilônia, ela foi o centro da idolatria, da adoração ao sol, dos ensinos falsos da imortalidade da alma. Então, Babilônia em si já traz bastante, já vem bastante carregada de falsas informações e de contraposição à verdade. No Novo Testamento, Babilônia também foi usada lá em 1 Pedro 5, verso 13, como um codinome entre os cristãos para a Roma pagã, o império opressor que os assolava naquele momento. Só que agora, no Apocalipse, é símbolo das organizações religiosas apóstatas que se unem, né? O catolicismo, o protestantismo apostatado e o espiritismo em especial. Todos esses se unem sob a liderança de Roma a serviço de Satanás. E o que Babilônia faz? O verso ele diz, né, que Babilônia tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Então, quando é utilizado aqui o termo tem dado a beber, isso denota uma força, uma imposição. Então, a grande Babilônia, ela força as nações a beberem do seu vinho. E o que é um vinho? Bom, como toda bebida alcoólica, o vinho ele entorpece, ele anuvia a mente e ele impede o seu usuário de enxergar a verdade. Então, o vinho que a Babilônia, a grande Babilônia, tem apresentado a todas as nações são as falsas doutrinas que impedem as pessoas do mundo de enxergar de fato a verdade. Quais são essas falsas doutrinas? São inúmeras, mas apenas para mencionar algumas, o batismo de crianças, o sacerdócio com poderes especiais, salvação pelas obras, a imortalidade da alma, que é algo que se identifica tanto, né, nas pregações católicas quanto nas pregações espíritas. A gente sabe que Ellen White explica que esse vai ser um dos elos que unirá toda as pessoas que têm uma vocação mais mística quanto aquelas que têm ainda uma vocação minimamente cristã, bíblica. Evolução. A gente vê na evolução a própria Igreja Católica aceitando ou dizendo, afirmando que os primeiros capítulos do Gênesis eles não passam de uma história com E, né? Não seriam mais um relato histórico. E o principal falso ensinamento é o do domingo, substituindo o sábado. Este é o grande engano, e eu também não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que na terceira mensagem alguém vai explicar melhor, como o Flávio já antecipou. Então, a grande Babilônia ela dá de beber o vinho, que são esses falsos ensinamentos, e esse vinho ele é da ira da sua prostituição. Isso é muito interessante porque a igreja ela é a noiva de Cristo. Cristo noivo, a igreja noiva. Quando a noiva procura outros parceiros para se comungar, isso é tratado como prostituição. Ellen White ela diz, inclusive, ela utiliza o termo fornicação, porque a igreja ela deixou de buscar a Cristo e passou a buscar o mundo. O mundo, no contexto se contaminou com os seus ensinos mundanos, com as tradições mundanas, e também isso se dará mais perfeitamente com a aliança do poder religioso com o poder político. Então, essa é a sua prostituição. Porém, pai, a mensagem ela começa com caiu, né? Ela fala que essa grande Babilônia ela vai cair, ela está caindo. E Ellen White ela diz que o principal ponto que esse caiu quer dizer é que é uma apostasia e corrupção crescentes, que eles vêm se dando ao longo do tempo
e se aperfeiçoarão, ou melhor, o cumprimento desta mensagem angélica será mais perfeito ainda no futuro, quando as igrejas de fato se unirem completamente com o mundo. Ou seja, quando se aperfeiçoar a prostituição, né, que a gente acabou de mencionar, sim, a queda será praticamente completa. Ellen White, no entanto, ela diz o seguinte: porém, há homens tementes a Deus nas igrejas caídas. E essa é a nossa mensagem, né? Acho que isso traz para a gente a nossa vocação enquanto igreja, enquanto remanescente de Deus. Nós precisamos anunciar a queda iminente desse império decadente. Nós, enquanto igreja, precisamos, assim como o Apocalipse 18, verso 4 diz, sai dela, povo meu. Nós precisamos anunciar aos irmãos que ainda estão dentro da grande Babilônia para que saiam de lá. E quando a gente exalta e proclama a Cristo, que é o caminho, que é a verdade e a vida, nós, desta forma, expomos as falsidades da grande Babilônia, atraindo essas pessoas para Cristo. Essa é a nossa grande missão, e acho que isso se encaixa bem no contexto do trimestre. Nós precisamos anunciar a queda da Babilônia, essa falsa organização religiosa com seus falsos ensinamentos precisam ser contrapostos com a verdade de Cristo. Ótimo. Irmãos, fazendo um resumo do que vimos até agora nas duas mensagens angélicas que já abordamos, nós vemos então qual é a obrigação, qual é o compromisso que nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos para com Deus e para com o mundo. É uma mensagem urgente. Ela precisa ser urgente na pregação, mas principalmente urgente em nosso estilo de vida. Nós precisamos viver essas mensagens. Devemos, então, com base no Evangelho Eterno, aquele Evangelho que foi anunciado lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a vinda de Cristo, a sua morte, a ressurreição, seu trabalho hoje no céu sacerdotal e o seu retorno para nos buscar. Este é o Evangelho Eterno, o plano da redenção. Precisa ser anunciado. De que maneira? Com temor, com glória e adoração. E nós vemos o compromisso da igreja. Nós precisamos anunciar a queda da Babilônia. E aqui o texto nos fala sobre a grande Babilônia. Babilônia é um complexo, ela não é uma igreja sozinha. Ela tem igrejas a seu entorno. E o dia de guarda é a pedra de toque, né? Neste contexto de união. As igrejas que guardam o domingo simplesmente obedecem não à lei de Deus, e sim o mandamento de homens, pois foi a igreja quem mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Aí chegamos então à terceira mensagem angélica. Lembrando que elas saíram, né? O primeiro anjo saiu um pouquinho antes de 1844, e a partir de 1844, o segundo e o terceiro anjos voaram, e os três anjos agora voam pelo meio do céu, anunciando a toda nação, povo, tribo e língua, este evangelho eterno. O plano da redenção. O terceiro anjo voando, então, diz assim: seguiu-se a estes o outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Irmãos, vamos deixar claro algumas coisas aqui. A adoração a Deus é o convite do primeiro anjo. Adorar aquele que fez, aquele que criou. Lembra o quarto mandamento, aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas que ela contém. Ou nós adoramos a Deus, ou automaticamente estaremos adorando a besta. A besta e a sua imagem. Quando sair o decreto dominical, irmãos, quando for o domingo imposto
obrigatoriamente a toda a nação, aí então será feita a imagem da besta. Por enquanto, o sábado é o selo de Deus, mas o domingo ainda não é a marca da besta. Vamos deixar isso claro para a gente ter um pouquinho de paciência ao lidar com as pessoas que ainda não creem nestas coisas. Então, o selo de Deus, o quarto mandamento, ele é uma característica do povo de Deus. Sim, nós já estamos selados e estamos sendo selados até a volta de Cristo. A marca da besta, ela só se confirmará, só passará a ter esta definição a partir do momento que for imposto o domingo como dia de guarda. E aí, o que faremos? Eu gostaria de pedir ao irmão Aquiles, você que até bem pouco tempo esteve na observância do domingo, através de uma outra igreja, e hoje está conosco com o sábado. Que diferença que você notou? Qual é o testemunho que você tem para nos dar sobre a diferença do dia de guarda, irmão Aquiles? Oi, Nazaré. Bom dia, bom feliz sábado a todos nós. Então, a minha experiência, o testemunho que eu tenho como católico, é que na Igreja Católica nós tínhamos a opção de ir à missa aos domingos. Esse é um dia simplesmente de descanso, sem nenhum vínculo com adoração ao Senhor, né? Eu pergunto, onde está registrada a verdade de Deus? Na Bíblia, né? E aí, outra pergunta, vocês já viram algum católico indo à igreja carregando uma Bíblia, carregando a verdade debaixo do braço? Pois então, os católicos não precisam nem carregar e nem estudar a Bíblia, pois é distribuído um folheto para acompanhar a missa. Então fica muito fácil transmitir à grande massa a verdade e a mensagem deles, que eles querem transmitir, né? Também não se cobra dos católicos nenhuma fidelidade e não é discutida nenhuma revelação e inspiração divina. Eles podem seguir por aparência, somente pela boca e lábio, mas não pelo coração, né? Como nós fazemos. Fica muito longe de Deus. E o temor para com Deus consiste só em mandamentos, como você falou, mandamento dos homens, que eles aprendem como máquinas, sabe? Como máquinas. Por fora, louvam a Deus, mas por dentro são pessoas preocupadas somente com aparência e não com uma performance, ou seja, belas embalagens com péssimo conteúdo. Considerando atualmente a grande importância das redes sociais, eu quero fazer um paralelo com os católicos, né? O que acontece com as redes sociais? Elas confundem o mundo digital com o mundo real. No catolicismo, que é a grande maioria da massa humana, né? Existe vida somente de aparência. É possível selecionar cuidadosamente o que querem que apareça, pois as pessoas só veem aquilo que queremos e elas enxergam e descubram, né? Pois para existir nesse mundo tenebroso é preciso aparecer, né? Hoje em dia isso é muito patente. As pessoas fazendo propaganda de si mesmo, como a religião católica faz de si. Para assim dizer, apareço, logo existo. O problema é que, dessa forma, o mundo de aparências alcançou o mundo religioso. Isso é uma coisa que está acontecendo, levando as pessoas a não se importarem com o que essencialmente é a mensagem, sabe, verdadeira da palavra de Deus, mas com o que deve aparecer, né? É a vida digital, sabe? Isso é que realmente eu vivenciei e que eu gostaria de compartilhar, né? Finalizando, Nazaré, é possível que nós estejamos distraídos, nós, né? Estamos distraídos, pregando sobre temas, sobre outras coisas, talvez deixando de pregar também
a mensagem de urgência e relevância, que são as 3 mensagens angelicais. Tá? Esse assunto, a gente poderia avançar na discussão, mas eu espero ter contribuído com aquilo que a gente vê, talvez, e não enxerga no dia a dia do que está acontecendo no mundo. Né? As pessoas se dizem, né, que creem, mas é uma coisa muito superficial. Nós podemos dizer que nós temos a fé no Senhor porque nós estudamos a verdade. Aonde está a verdade? Na palavra. É muito difícil para nós também, quando nós abordamos um católico, um parente, um conhecido, que eles não têm a mínima noção daquilo que é a verdade. Para eles, a verdade é ir na missa. Ele vai lá, ele tem um pecado, hoje nem se confessa, mas a confissão, se eu não me engano, é para todo mundo ao mesmo tempo. Aí o padre fala, porque reza isso e aquilo, está todo mundo curado, sabe? Eu não sei, é realmente muito complicado, e aquilo que está para acontecer, né? A hora que tiver realmente esse decreto mundial, nós realmente teremos muito problema, muito problema, para que a gente realmente consiga passar aos outros a fé verdadeira. É verdade. Irmão Aquiles, essa questão da urgência em proclamar a mensagem também eu gostaria de ressaltar, porque hoje nós vivemos em dias favoráveis a esse tipo de pronunciamento, né? De pregação, de testemunho. Vocês viram o que aconteceu agora durante a pandemia? Nós ficamos confinados dentro de casa, dar um estudo bíblico é uma falta até de educação propor, fazer uma visita. Como é que você vai fazer uma visita, irmãos? Eu tive 2 experiências muito desagradáveis com pessoas falecidas. Faleceram, combinamos de nos encontrar, de estudar, e infelizmente elas morreram agora durante a pandemia. Nossa. Até eu quero agora, no final da lição, contar essa última experiência. Mas, irmãos, nós estamos vivendo ainda em dias de liberdade, né? Se Deus quiser agora virar a vacina, em breve ficaremos livres dessa enfermidade que tem levado tantas pessoas, mas nós temos que aproveitar o tempo. Nós temos que ser rápidos nessa mensagem. Só gostaria de encerrar essa parte. Nazaré, se me permite fazer uma rápida... um comentário que eu tinha feito da lição do sábado passado, mas não teve ocasião de comentar. Mas eu tenho uns questionamentos, sabe? Quando foi que a religião começou a dividir ao invés de unir? Né? Eu falo agora religião de todas as igrejas. Quando foi que as igrejas viraram um partido político, são líderes concorrentes e, sabe, os membros rivais? Quando foi que Deus se tornou uma desculpa para justificar a perseguição, o preconceito e a desunião? Né? Quando foi que a fé virou um produto caro? Né? E os milagres um bem de consumo? A gente vê na televisão, sabe? Claro, não entra nesse contexto do sábado, mas é uma coisa para que, quando nós tivermos a oportunidade, nós discutimos também. Desculpe. Irmão Aquiles, um outro detalhe importante que nós não podemos nos esquecer. Dentro da grande Babilônia, tanto da igreja católica como as filhas, as igrejas protestantes, igrejas evangélicas, existem pessoas sinceras, esperando serem advertidas, terem conhecimento para poder decidir pela verdade. Nós temos que ter isso em mente. A senhora White fala que muitos desses cristãos sinceros que estão no seio ainda dessas igrejas, elas não vieram ainda para a igreja adventista, irmãos, para não se escandalizarem, para não serem desqualificadas como crentes. Assim como nós somos, o mau testemunho nosso impediria que elas continuassem sendo cristãos sinceros. Olha que advertência, irmãos. Nós temos que pensar seriamente no tipo de vida que nós estamos levando, com temor. Será que estamos dando glória a Deus, adorando Deus verdadeiro da maneira como nós estamos fazendo? Esse tormento da terceira mensagem angélica, nós queremos também dizer que não é um processo, e sim um efeito.
o processo seria duradouro, por toda a eternidade, da destruição e tormento. Mas não, se refere a punição, ela tem um efeito eterno, é para sempre. Já serão destruídos para sempre, quando Jesus vier e se dará então o juízo executivo. O verso 12, irmãos, é uma puxada de saldo nisso tudo. Quem são os santos? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perseverança significa resistência constante. Os santos serão pressionados, sofrerão, penarão, terão aflições, mas valerá a pena. Serão ameaçados de morte, mas ao final Cristo Jesus dará a recompensa. E esses santos de Deus, aqueles que estão separados do mundo, têm duas características. Primeiro, guardam os mandamentos de Deus, inclusive o quarto, e têm a fé em Jesus. A fé em Jesus significa crer no que Jesus cria, ter a Bíblia como única regra de fé e fazer as obras que Jesus fazia. Será, irmãos, que estamos cumprindo esta missão? A senhora White, na parte de terça-feira, no rodapé, ela diz que os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como portadores de luz e atalaias. A nós, irmãos, foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo que está a perecer. E sobre nós incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Nos foi confiada essa obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem os adventistas do sétimo dia permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Nenhuma outra coisa, irmãos. Eu fico pensando em atividades profissionais, atividades seculares, atividades, sei lá, esportivas, nada, nenhuma outra coisa deveria absorver a nossa atenção, a não ser a terceira mensagem angélica. Eu não sei se alguém gostaria ainda de falar alguma coisa do grupo de membros que estão na igreja. Ana, tem alguém que está levantando o dedinho aí para fazer algum comentário? Tem sim, a Luciana Benini. Oi, Nasa, parece que eu tomei um choque e sumiu tudo aqui da pergunta. Desculpa, e sumiu tudo, sumiu eu, acho que o choque foi tanto. O Nasa, aqui, até eu ia comentar lá, mas não deu tempo, sei que tem pouco tempo. A ceifa ela só acontece quando estão maduras, né? Gente que mora em sítio, tudo, a gente vê que a colheita só acontece isso. E ela só vai acontecer quando nós também estivermos preparados, porque a gente quer a colheita madura, mas é igual falou assim, o que nós estamos fazendo para essa colheita estar madura? Né? Nós achamos às vezes que a gente está maduro, mas e os próximos? O que nós estamos fazendo para pregar esse evangelho? Para acontecer os outros, né, Lu? Então, como é que a gente, o que nós estamos trabalhando em prol disso? Inclusive, você estava falando aí da dificuldade que nós estamos tendo. Nós também estamos tendo bastante dificuldade em querer visitar pessoas, estão pessoas aí enlutadas, e a gente precisa fazer um trabalho, né? E o que a gente está fazendo para essas pessoas? Esse mês que faleceu, amigo nosso, o que fizemos para mostrar a salvação? E hoje a gente vê a família aí está desesperada. Esses também, gente, continue orando pelo Bruno, que eu estou pedindo aí no grupo de oração, que inclusive foi o pai de um aluninho da nossa escolinha. Então, assim, vamos estar orando, porque o que a gente está fazendo? A gente tem poucas coisas hoje de fazer em sair, tá visitando, mas para preparar essa colheita a gente tem que sacudir também, a gente tem que se animar, porque senão vamos vir para Vindino, né? Verdade. Não tem muito tempo. O irmão José também, Nasa, ele quer comentar. Pois não, irmão José? Só uma coisinha, Nasa. Você e o Flávio já explicaram muito bem as três mensagens angélicas, né? Mas ali na primeira mensagem diz que o anjo, ele voando pelo meio do céu, isso dá a ideia de urgência. Então, a verdade presente também, como já foi dito, é uma verdade urgente, não é? E nós somos o último povo, é a última igreja, nós somos Laodiceia. Nós estamos
Nós somos esse povo, esse mensageiro que João viu. Ele não viu um anjo literal voando, ele viu um mensageiro, um povo. E, a exemplo de Noé, José, João Batista, nós também temos um líder, né? No caso, a senhora White. Então, mas o que nós estamos fazendo? Jesus disse, olha, será quando ele viesse para voltar, seria o mesmo que estava acontecendo com os antediluvianos. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Será que nós estamos esperando também Jesus voltar e a gente não reconhecê-lo? Porque nós parece que estamos pacados esperando as coisas acontecer. Vem tantas coisas, tantos sinais, e nós estamos aqui, parece que paralisados, não sei. Acho que nós temos mais que partir para o ataque. Tá? Como servos de Deus, como soldados de Deus, a mensagem é urgente. E Deus quer contar conosco. Precisamos comprar o ouro de Jesus, comprar as vestiduras, comprar o colírio, porque nós precisamos do poder de Jesus para agirmos. É isso que eu fico pensando. Nós precisamos agir mais. Desculpa comentário. Desculpe, irmãos, o meu aparelho deu aquecimento emergencial aqui, aqueceu demais, Ana. Eu acho que está precisando comprar um outro. Eu peguei o da Maria Célia aqui. Mas, irmão José, ficou claro a sua mensagem. Nós estamos vivendo os mesmos dias que antecederam o dilúvio, né? Estamos tranquilos, vivendo a aparente verdade. E eu gostaria de encerrar esta lição, irmãos, justamente falando sobre isto. O pastor Ayrton Keller, na revista Adventista desse mês, ele fez um artigo dando uma advertência para a igreja. Cuidado, irmãos, ele disse. Porque muitas vezes os adventistas do sétimo dia não têm a verdade presente, têm a verdade aparente. Isso aí que me deixou, sabe assim, intrigado. E ao ler o texto eu descobri que nós vivemos uma aparente verdade. Nós colocamos culpa no país em que vivemos, que não tem Deus na sua Constituição. Nós colocamos no meio ambiente, estamos cercados de pecado, então obrigatoriamente temos que pecar. Colocamos a culpa também para essa verdade aparente na igreja, os irmãos que não são fiéis, nos pastores que não são interessados nas suas ovelhas. E o pastor Keller faz um apelo. Ele diz que para nós explicarmos o porquê de vivermos essa verdade aparente, nós tínhamos que olhar no espelho. Porque ao olharmos no espelho, nós vamos então ter uma noção melhor, um reflexo de quem somos na realidade. Eu ia falando para os irmãos, nós temos urgência nessa pregação. O irmão José falou da urgência da pregação e a urgência também no preparo. Porque se nós não tivermos o preparo suficiente, se não estivermos temendo a Deus, dando glória e adorando Ele convenientemente, nós também estaremos sujeitos a receber esse sinal, essa marca da besta. E eu estava falando porque esta semana eu perdi uma pessoa com quem eu vinha já trabalhando, conversando há um bom tempo, o Eduardo da Silva, o Eduardinho, ou Dudu. Ele era preparador físico, trabalhava com futebol, trabalhava na equipe do Mano Menezes, que hoje, por sinal, é técnico do Bahia. E essa pessoa, irmãos, no domingo passado, ela teve um derrame cerebral, 48 anos de idade. O Eduardinho participou conosco, Ana, não sei se os irmãos estão lembrados, de uma das lições da Escola Sabatina. Logo no início da pandemia, quando nós começamos a trabalhar com o Zoom, ele participou dessa Escola Sabatina e ele fez o convite para participar do Zoom a 2 ou 3 outras pessoas, inclusive um adventista, o Gleidson, da cidade de Arthur Nogueira. O Gleidson me contou isso essa semana, eu não sabia. Então, o Eduardinho era uma pessoa de caráter, um homem muito espiritual, embora vivesse profissionalmente num meio bastante ruim. Combinamos de estudar a Bíblia, dei alguns livros do Espírito de Profecia para ele. Assim que passasse a pandemia, a gente ia se reunir para estudar a Bíblia, mas não houve tempo.
Ele teve esse derrame cerebral, com uma semana ele veio a óbito. Na quarta-feira, ontem foi o seu sepultamento. Irmãos, é muito triste. Nós não podemos fazer pacto com a vida a longo prazo. Nós não sabemos o que poderá acontecer conosco. Nós não podemos fazer pacto de pregação do Evangelho e testemunho do Evangelho de longa data. Nós não sabemos o que será de nós no amanhã. Por isso que no encerramento desta lição, onde eu sei que o tempo já está um pouco avançado, eu gostaria de deixar esse apelo e essa decisão com todos. Precisamos viver a verdade presente. Precisamos viver a volta de Cristo Jesus. Bem-aventurado aqueles que vivem no Senhor, para que ao morrerem no Senhor, tenham então a salvação eterna garantida. Obrigado, irmãos, e um grande abraço a todos. Um feliz restante de sábado. Amém, Nasa. Foi muito oportuno. Gostaria de agradecer ao senhor pela excelente condução da lição, como sempre, né? E também a todos aqueles que participaram. Eu gostaria de pedir para a dona Ana, do Juraci, que fizesse a oração final para nós. Pode ser, dona Ana? Estamos com saudade da senhora. Obrigada, eu também estou com saudade de todos. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelas mensagens que chegaram ao nosso conhecimento. Ajuda-nos a vivê-la e transmitir a outros. Que o Teu Santo Espírito transforme a nossa vida e possa nos usar para falar dessa verdade presente ao mundo que perece, aos nossos familiares, amigos, que também precisam ouvi-la. Que nós possamos ser este portador desta mensagem e dá-nos a Tua bênção, a Tua paz e fale conosco também no culto. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, a participação de todos e até o próximo sábado. Fiquem agora com o culto. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a cada um.